Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 22 de agosto de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito de Baltazar, na psicofonia de Altivo Carissime Panfiro, é denominada Universo, abrigo de almas que caminham para Deus. E Baltazar nos diz: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. O homem, na sua caminhada rumo ao infinito, vai descobrindo a pouco e pouco as várias moradas de seres existentes no universo. Foguetes avançam, telescópios vasculham o infinito. O homem da ciência pensa, o homem da religião imagina. O crente apenas acredita que existam mundos habitados. O espírita tem a certeza absoluta, não só por saber que a Terra não pode e nem deve ser o único mundo habitado dentre todos os que existem no universo, mas por saber que todos têm uma destinação. Ninguém nasce, ninguém se cria sem um objetivo. Assim também é com relação aos mundos. Deus, ao criar o universo, deu-lhe um destino. Ao criar todos os seres, todos os planetas, todas as estrelas, tudo o que se compõe o universo, também Deus teve objetivo. A Terra, todos sabem, abriga uma camada de seres em processo acelerado de progresso. Mundos existem que abrigam seres em situações mais estáveis e outros que abrigam os que caminham na busca da elevação, como existem aqueles que ainda abrigam os que estão em fase inicial de elevação. Tudo obedece a um projeto maior de Deus. Nós, seus filhos, vamos acompanhando essa orientação e vamos descortinando, no limite das potências de nossa alma, como serão os mundos regeneradores, os mundos de elevação. Imaginamos esses mundos com certeza absoluta de que os mesmos existem e que nenhum de nós deixará de percorrer essa jornada redentora para as nossas almas, que visa a levar-nos adiante e colocar-nos cada vez mais acima das dificuldades que hoje carregamos. Viver com essa certeza é próprio dos espíritas. E por que isto? Porque o espírita sabe que ele também, como espírito imortal, tem uma destinação, e esta destinação, que é o seu progresso, passa pelos estágios desses vários mundos, uma vez que não seria justo um ser mais elevado estar num mundo mais atrasado. Deverá a criatura estar num mundo proporcional à sua elevação ou estágio. Que o Senhor de paz, de luz, nos ajude a todos, abençoando-nos a existência pequenina e humilde, mas já voltada para o objetivo maior, que é a busca de Deus. Muita paz. Que Deus a todos nos abençoe e conduza. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham pela rádio, pela TV Abel, através da internet. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 96 a 113. Elas estão na parte 2ª do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos,
diferentes ordens de espírito. Vamos verificar a escala espírita, passar aí pelas ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. E primeira ordem, espíritos puros. Então vamos lá. Bom, então nós temos diferentes ordens de espíritos, né? E a questão 96, ela diz o seguinte: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Então nós somos espíritos imortais criados por Deus. A Terra é a nossa escola, né? Uma das muitas escolas que nós teremos que percorrer, né? O nosso planeta, ele está ainda, né, classificado como um planeta de provas e expiações, é um planeta onde nós estamos sujeitos ainda a muitos problemas, a sofrimento. E o nosso planeta está mudando. Ele está mudando para ser um planeta de regeneração, porque nós avançamos aí nessa escalada evolutiva. Então, existem outras escolas mais atrasadas, mais adiantadas do que essa. Conforme nós formos aí nos adiantando, nós vamos para outras escolas mais avançadas. Então vamos à questão. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Então, conforme nós vamos nos aperfeiçoando, né, nós vamos mudar de ordem dentro de uma escola. No planeta Terra, né, dentro daquilo que o planeta Terra representa para nós como escola, ali nós vamos, temos os alunos ali do maternal, depois a gente vai subindo, né, como se fosse uma escola realmente, uma faculdade, até chegar nos níveis mais elevados. Pois bem, questão 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Como é que funciona essas ordens? Tem um número determinado? E eles respondem: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreira, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Forma a segunda, os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo mau e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, essa hierarquia, esses graus de perfeição, eles realmente são em números muito elevados, mas pode-se dizer que existem 3 classes, né, 3 ordens principais, que é aqueles que já chegaram, aqueles que estão no meio e aqueles que ainda estão ali, né, lutando para se desvencilhar da ignorância, do desejo do mal, etc. Né? É número ilimitado, porque cada caso é um caso, cada espírito vai estar num determinado patamar. Né? Você pode aí detalhar isso, mas resumindo, é o que temos, senão não daria nem para a gente estudar. Então, por uma questão de classificação, de didática, foi assim, né, que o Allan Kardec limitou essa classificação para não ficar algo muito complicado. Né? Bom, nós temos aí, então, representando, né, essas ordens, uma pirâmide, onde você tem o topo, aqueles que chegaram lá, né, e bem representados, são em números reduzidos, né, porque a jornada é longa, né, cada espírito aí vai participar de um processo, vai depender, né, da vontade. Nós temos aí a primeira ordem, né, onde você tem os espíritos puros,
né, que atingiram aquela perfeição máxima. No meio dessa tabela, dessa pirâmide, você tem aí aqueles que chegaram no meio, né? O desejo do bem é o que neles predomina. Não significa que eles não errem ainda, né? Mas eles têm um desejo de acertar, de fazer o bem. E na terceira ordem, aquela maior que constitui a base da pirâmide, a grande maioria é a parte inferior, né? Os espíritos imperfeitos, ignorância, desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então essa aí é um retrato, né? Uma representação gráfica do nosso atual estágio. Muito bem. Vamos então para 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo, né? Aqueles que estão no meio ali, eles têm o poder de praticar o bem? Eles respondem, cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas, eles não chegaram no topo. Então, eles ainda têm um caminho, uma jornada aí para percorrer. Nós temos que nos intelectualizar e nós temos que aprimorar o nosso moral. Nem todos vão estar ali na mesma faixa. Alguns conseguiram se aprimorar intelectualmente, mas moralmente ainda estão lá atrás. E vice-versa, né? O ideal é você tentar equalizar, você ter intelectualidade junto, você ali ter uma moralidade também. 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Aqueles que estão lá na base, eles são essencialmente maus? E eles respondem, não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, não necessariamente aqueles que estão lá na base da pirâmide são essencialmente maus, só fazem o mal, não. Tem espíritos ali que não fazem o bem, não fazem o mal, né? A não ser que tenha ali alguma ocasião, né? Tem espíritos que são levianos, tem perturbadores, enfim. É toda uma gama de espíritos, né, que ainda não se preocuparam em fazer o bem e avançar, né? Bom, aí ele passa para a escala espírita e antes disso ele faz algumas observações preliminares, né? Então vamos ver aí as observações preliminares de Kardec. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Então, a predominância da matéria nesses espíritos ainda é muito forte, né? Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito pela matéria. Aí o espírito já começa a exercer um papel mais preponderante, né, do que da matéria. E pelo desejo do bem, são os bons espíritos. A primeira finalmente compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. E aí ele começa com a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, e vai listar as características gerais dessa terceira ordem. A predominância
da matéria sobre os espíritos. Os espíritos dessa ordem são muito materializados, ainda estão muito preocupados com a matéria. Né? Para eles, tudo que advém da matéria é o mais importante, eles não se preocupam com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, a ignorância, o orgulho e o egoísmo ainda são muito exacerbados nesses espíritos, é o que os caracteriza. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem, nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Então, muito importante isso, né? O simples fato de você não fazer o bem, eu não faço mal, mas eu também não faço o bem, já denota a inferioridade do espírito. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então, mesmo que esse espírito ele já denote uma certa intelectualidade, uma inteligência, se ele não tiver moral, né, ele ainda é um espírito muito materializado, e a gente vê isso aí aos montes, né? Intelectualidade aliada à materialidade. Então, é o que nos representa. Né? Nós ainda somos, embora tenhamos um conhecimento, mas a gente ainda se deixa, né, conduzir pelos apelos da matéria, pelos apelos que estão aí presentes no nosso dia a dia. Né? Nós estamos muito mais preocupados no ter, né, no poder, no conquistar, do que realmente sermos. Né? É essa a nossa grande luta, o nosso grande embate. Bom, aí nós temos dentro dessa ordem os espíritos imperfeitos. Quais são as características, né, desses espíritos? Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e pouco que sabe se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Então eles não têm muito conhecimento sobre a vida espiritual e se confundem, né? O pouco que eles sabem acaba gerando aí alguma confusão para esses irmãos. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Como esses irmãos eles ainda carregam uma grande parcela de egoísmo e orgulho, então ver, né, a felicidade daqueles espíritos bons os incomodam, né? Porque eles têm inveja. Se você é orgulhoso, egoísta, você vai sentir inveja e ciúme, aquilo vai te incomodar muito. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Isso aqui o Kardec está falando, né, se referindo aos espíritos desencarnados, né, que nós temos que tomar cuidado com as comunicações que recebemos. Né? Então, esses espíritos, eles conservam, né, a lembrança e a percepção dos sofrimentos. Eles não conseguiram se liberar porque eles são muito materializados. Né? Então, para eles, é como se eles ainda sentissem fome, sentissem frio, sentissem as dores. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Então,
dentro dessa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, para uma questão de classificação, né, nós temos aí 5 classes principais. Bom, então nós temos dentro dessa conceituação a 10ª classe, que seria a classe dos espíritos impuros. Uma das classificações daqueles espíritos que estão lá na base da pirâmide. Eles são inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se trair. Então, esses espíritos, dentro daquela classificação daqueles que estão lá na base da pirâmide, eles seriam, né, a classe mais rasteirinha, né? Os espíritos ali são bem complicados. Bom, continuando com a classificação dos espíritos impuros. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus-gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios, geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a felonia, ou seja, a traição, a hipocrisia, a cupidez, ou seja, a cobiça, a avareza sórdida, fazem o mal por fazer, as mais das vezes sem motivo e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Mesmo que sejam civilizados, né, que tenham aquela capa de civilizado, eles têm esses caracteres, né, de maldade, de paixões vis, de cobiça, de avareza, fazer o mal simplesmente pelo prazer, ficar atazanando a vida dos bons, porque ele tem inveja, né, da sua própria infelicidade. Ele não consegue ser feliz fazendo mal, porque nós fomos criados para o bem. Então, são seres, o ser que faz a maldade, que faz o mal, ele não tem paz, ele não tem felicidade. Né? Vai ficar sempre faltando, por mais deleite que eles possam ter em fruir, né, da matéria, da sensualidade dos vícios, enfim, eles jamais se sentirão saciados, porque o que sacia o espírito, né, é o que o espírito necessita. O espírito não necessita da matéria. O espírito necessita de amor, e isso eles não têm. Por isso, são infelizes, odeiam e não suportam ver a felicidade dos bons. Continuando, vamos para a 9ª classe, ainda dentro daquela parte de baixo da pirâmide, ainda são espíritos complicados, né? Mas são um pouquinho, né? Estão um pouquinho acima daqueles que estão lá na base mesmo dos rasteiros. Esses são os levianos. Eles são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas.
A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trágicos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, são espíritos ainda bem ignorantes, né? Bem ligados à matéria ainda. Eles foram vulgarmente chamados, né, de duendes, trágicos, gnomos, diabretes, porque a comunicação entre o encarnado e o desencarnado, ela não iniciou-se, né? Com Kardec, ela sempre existiu. E esses espíritos, nas suas manifestações, sempre se mostravam, enfim, inferiores. Então, vulgarmente, né, culturalmente, eram usados esses nomes aí para tratar esses espíritos, esses seres, né, que eles não conseguiam nem identificar como humanos, né? Então, daí vem esses nomes vulgares, né, vulgares, de doentes, trágicos, gnomos e diabretes, mas são espíritos inferiores, simplesmente. Bom, e vamos para a oitava classe, que seriam os pseudos sábios. O que seria isso? Dispõem de conhecimento bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderem despir-se. Então, são espíritos que ainda são bastante ignorantes no sentido da moral, né, do conhecimento espiritual, do mundo espiritual, mas eles têm intelectualidade, são sábios, né, ou melhor dizendo, pseudo-sábios, que eles sabem até de alguma coisa, mas não sabem de tudo, mas procuram passar, né, que sabem, e falam o que eles quiserem, né? Então são algumas verdades que servem aí para mascarar grandes mentiras, né? E a gente também, quantas e quantas vezes a gente topa ainda, né, com esse tipo de pessoas, de espíritos, enfim. Faz parte, né? Vamos para a sétima classe, que seriam os neutros. Eu tenho para mim que essa classe aí é a classe que nós, né, que a maioria de nós nos colocamos, né? Que são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então é a verdade aí, né, da maioria de nós. Nós fazemos o bem, né? Procuramos não fazer o mal, de vez em quando fazemos, essa é a grande verdade. Então nós ainda podemos ser considerados neutros dentro, claro, dessa classificação. Há várias gradações, né? Então, mas, enfim, nós não temos ainda o bem dentro de nós, né? Nós não conseguimos ainda assimilar esse bem, sermos verdadeiramente bons. Nós até fazemos, mas a gente ainda tem que se segurar muito, ainda precisa de muita disciplina, e a gente ainda tem, né, os nossos resquícios, né, os nossos vícios aí, as nossas doenças, né, que trazemos, as nossas feras, né, adormecidas dentro de nós.
E vamos aí à sexta classe, que seriam os batedores e perturbadores, que na realidade, né, ele mesmo fala, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Na realidade, eles não estão num patamar, numa classe, eles se misturam. Então você tem entre os impuros, entre os pseudo-sábios, esses espíritos que, enfim, que ainda por serem muito ligados à matéria, eles são mais propensos, né, a esses efeitos físicos. Não que um espírito de uma ordem mais elevada não possa fazer, mas para que ele vai fazer se ele pode lançar mão, né? Aquela coisa, né, de um recurso que está ali à mão para ele. A mesma coisa que nós que podemos, enfim, puxar, né, um arado, mas por que a gente vai fazer isso? Né, se nós temos aí animais de tração ou até mesmo maquinário para isso. Então, esses irmãos, eles ainda são bastante primitivos no sentido, né, de ignorância, de matéria, de estarem ligados ainda à matéria, e são utilizados nessa fenomenologia de pancadas, né, de quando os espíritos assim necessitam, eles podem recorrer a esses irmãos. E aí nós passamos para a segunda ordem, né? Nós já saímos da base da pirâmide, estamos no meio, né, dessa pirâmide, onde nós temos os bons espíritos. E vamos ver aí quais são os caracteres gerais desses bons espíritos. Né? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, né? Então eles já estão, já têm uma predominância, eles já vivem mais a vida espiritual do que a material. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais reúnem ao saber as qualidades morais. Não estando mais completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte da inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Os espíritos que já caminharam bastante, né? Ele não tem mais aquela infelicidade, né, crônica, visceral, né, dos espíritos imperfeitos, impuros, porque eles já têm o bem. Né? Então eles já chegaram nesse patamar. Eles já passam a viver uma vida espiritual. Né? O amor, né, já está ali, né, arraigado. Né? Ele já conquistou essa etapa. Então ele faz o bem, ele gosta das pessoas, ele não tem inveja, não tem ciúme, não tem maldade, mas ainda tem que passar por algumas provas. Eles ainda não são
perfeitos, puros, né? Ainda falta alguma coisa, ainda teriam que reencarnar. Bom, então, continuando, né, com os caracteres, como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido levados à categoria de divindades benfazejas. Aí eles podem ser divididos em 4 grupos principais. Então, essa segunda ordem dos bons espíritos tem 4 categorias principais, que são a quinta classe, onde você tem os espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante, apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, eles avançaram muito, né, na moralidade, são espíritos extremamente bons, são benévolos, mas ainda lhes falta a intelectualidade, a sabedoria, né, mas eles têm, enfim, muito amor. E nós temos aí a 4ª classe, que seriam os sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, são espíritos também adiantados, têm já uma certa moral, evidentemente, mas ela não está ainda equalizada com a intelectualidade que carregam. Então, eles são mais intelectuais do que morais, né? Então, ainda falta alguma coisa na conquista amorosa, na conquista da moralidade. Mas eles já alcançaram um patamar de sabedoria e utilizam essa sabedoria para o bem. São os espíritos sábios. Nós chegamos na 3ª classe, que seriam os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, esses homens, esses espíritos, eles já chegaram num quase equilíbrio ali, né? Nas asas do anjo, da intelectualidade e da moralidade, né? Que lhes permitem, né? Fazer um juízo reto sobre os homens, ou seja, eles têm justiça, né? Essas noções de justiça que é tão complicado para a gente, mas esses espíritos aí já conseguiram, né, chegar num patamar onde é facultado a eles um juízo reto sobre homens e as coisas. E a gente, então, chega na classe dos espíritos superiores, né? Que seria a 2ª classe. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A gente viu que um tinha ciência, mas não tinha sabedoria. Outro tinha sabedoria, não tinha ciência. O outro tinha ciência, tinha sabedoria, mas não tinha bondade, né? Então, os superiores, sim, eles já conseguem aí esse tripé, né? Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade
e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então esses irmãozinhos já chegaram num patamar bastante adiantado, né? Tanto que eles só encarnam aqui ainda em determinadas missões. E a gente chega finalmente na primeira ordem, né, dos espíritos puros. Quais são os caracteres dos espíritos puros? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Aí tem a primeira classe, né, que caracteriza e é uma classe única, né? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas, nem expiações, no entanto, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Perdão. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento, lhes designam as suas missões, assistir os homens nas suas aflições, concita-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservem distanciados da suprema felicidade. Constituem para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, resumindo, né, nós precisamos aí percorrer essa escala, né, como espíritos que somos. Vamos passar aí, né, pela base dessa pirâmide, sem sombra de dúvidas, né, que seria a terceira ordem, onde estão os espíritos imperfeitos, onde ignorância, desejo do mal e todas as paixões que retardam o progresso são as nossas características. Dentro dessa terceira ordem aí você tem essas 6 classes, né, que tem os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e esses batedores e perturbadores que na realidade estão ali misturados, né, nessas outras classes. Né? Na realidade, eles estão ali entre os impuros, entre os levianos, entre os pseudo-sábios e os neutros. Né? Por quê? Porque eles ainda são muito ligados à matéria e daí a facilidade para eles nos fenômenos físicos. No meio dessa pirâmide, a gente vai estar aí na segunda ordem, onde se localizam os bons espíritos. Característica deles é que predomina o desejo do bem. Nós temos aí 4 classes, né, dos benévolos, dos sábios, de sabedoria e os superiores. Né? Nos benévolos você tem aí a moralidade, né, exacerbada, não tanto quanto a parte intelectual. Nos sábios é o contrário. Né? Os de sabedoria já tem um certo equilíbrio, e nos superiores você tem aí a intelectual, a moral e a bondade. Né? Já alcançaram isso, mas eles ainda têm algumas provas. Né? Eles ainda têm que percorrer ainda algumas provas. E na primeira classe, finalmente lá no topo, né, são os espíritos da primeira ordem, que são os puros, que atingiram a perfeição máxima. Né? São os espíritos puros, enfim, são ali os ajudantes diretos
de Deus nos assistindo, nos ajudando, como Jesus, né, tem aqui o planeta Terra para cuidar, né, para ajudar-nos a todos nós a progredirmos aí nessa senda evolutiva. Então é isso, meus irmãos, o estudo de hoje sobre essa escala, né, espiritual onde nós nos situamos. Que a luz, a bondade e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, né, a nossa luz, o nosso farol, o nosso ideal de perfeição, que possamos sempre trazer o Evangelho do Mestre dentro de nós, lembrando, né, que nós precisamos praticá-lo, né, sempre. Né? Nós precisamos dessa disciplina, que é justamente o que nos falta e onde a gente se perde. Nós já temos o conhecimento, mas daí a usar esse conhecimento é uma outra história. Por isso a gente precisa muito orar e vigiar. Mas temos fé e a gente vai chegar lá, todos nós, com certeza. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, agora e sempre. Fiquem em paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado.